Boa noite, mulheres vitais. Estamos aqui hoje, quarta-feira, no nosso quadro Papo Vital, para expandir sobre esse assunto da vitalidade. Que vitalidade é algo muito maravilhoso. Você percebe o seu nível de vitalidade? O que te dá vitalidade e o que te faz perder a vitalidade? Hoje nós vamos estar aqui conversando com Natália Monteiro, uma querida aluna. Vamos estar aprendendo um pouquinho sobre o compartilhar dela, dentro da caminhada dela, como é que ela faz para começar a desenvolver a vitalidade. O que dá vitalidade, o que expande a nossa vitalidade e o que se perde. Então é muito bom a gente estar ventilando, conhecendo um pouco mais sobre si mesma através da partilha, né? Da partilha a gente aprende tanto quando a gente conversa com outro, quando a gente escuta. Então gostaria de convidar aqui com muita alegria a Natália Monteiro. Deixa eu chamar aqui essa querida. Quando nós temos vitalidade, nós estamos com um tanque cheio de energia vital, essa vitalidade transborda para a nossa vida. Você concorda? Você sente assim que nós transbordamos para todas as áreas da nossa vida? Que sem vitalidade a gente fica aí no modo econômico, no modo marromeno? Então, é de grande importância que você olhe para a sua vitalidade, para que você olhe para o seu nível de disposição, de alegria, para o seu humor. Tudo isso reflete e tudo isso é a expressão de um autocuidado que nós vamos estar aqui conversando hoje no nosso quadro hoje, nosso papo vital. Falar de vitalidade é algo que me enche de alegria. Você sabe como encher o tanque de vitalidade? Quais são as atividades, quais são os pensamentos, sentimentos que elevam o seu nível de vitalidade? Bom, nós estamos aí aguardando a entrada da Natália. Natália que vai falar diretamente da França. Não, do Canadá. Ah, é do Canadá, meu Deus do céu, essas alunas internacionais. Seja muito bem-vinda, Natália, querida. Obrigada, muito obrigada pelo convite, Luana. Sempre um prazer falar com você. Nossos Olha encontros que, semanais são uma alegria. Então, com certeza, claro que que, eu vim. que coisa boa. Então, falando diretamente do Canadá, poxa Isso. vida. Então, Natália, fiz esse convite porque eu observo, né, a sua caminhada, todo o seu planejamento para chegar nas aulas cedinho aqui no Brasil. É um horário diferente, né? Tem 2 horas aí de diferença. Mas a Natália é uma advogada, uma amante de viagens, é uma pesquisadora, estudiosa da vida, de si mesma, tem uma filha, tem uma família, e eu considero, Natália, te observando que. Então, eu vou levar essa pergunta para você, eu não vou nem responder. Você, neste momento, se considera uma mulher vital diante de todas os seus compromissos no seu dia a dia, de todos os seus afazeres? Você se considera uma mulher vital? Então, Luana, antes de eu responder, para deixar mais claro para todo mundo que está aí participando, fala para mim, o que é uma mulher vital? Uma mulher vital. Boa pergunta. Então, nós estamos aqui na nossa noite Papo Vital para falar sobre vitalidade. O que é uma mulher vital? Em primeiro ponto, a mulher vital, ela conhece das suas necessidades. E se a gente está falando aqui de uma mulher vital, vamos pegar bem nesse ponto da vitalidade. Ela percebe quando ela está desvitalizada e ela conhece quando ela está com o tanque cheio. Então não tem essa pequena diferença? Quando a gente está meio borocochô, não é isso? O nosso tanque está mais vazio. E tem dias que a gente está plena, está sorrindo até para as paredes, está transbordando de energia.
E não é sim, sempre que a mulher vital tá vital. Principalmente nós mulheres passamos por flutuações. Chega no ciclo, sim, com né, certeza. mensal, a gente vai, né, mexe nos hormônios, às vezes a filhotinha tá passando por alguma, né, dificuldade ou tá dodói, isso exige mais da nossa energia, não é? Às vezes tem dias que tem muitas exigências e a nossa Sim, vitalidade vai baixar. Então, uma mulher vital é uma mulher que sabe, que conhece dos seus limites. Uma mulher vital também, ela atravessa os seus limites. Porque uma mulher vital é humana, nós somos seres humanos. Mas a mulher vital, ela aprende a lidar e a dar para si o que precisa. Se é um pouco mais de descanso, é um pouco mais de descanso. Se é mais sol que eu preciso, se é andar na natureza. Então, essa consciência de que o corpo está precisando. Né? E entender que hoje, Luanda, por exemplo, já escutei nas aulas, Luanda, hoje vamos mais devagarzinho, uma aula mais restaurativa. Ô, Luanda, vamos lá, ó, tô precisando pegar um pouquinho mais forte, porque não tô fazendo a minha capoeira, tô sim. precisando trabalhar um pouquinho mais de força. Então, essa consciência. Mulher vital é isso, ela enche o seu tanque de energia para expandir a consciência, primeiro sobre si mesma. É o Então, que então, você. respondendo a sua pergunta, se eu sou uma mulher vital, sou uma mulher vital em construção, então, né? Eternamente em construção, buscando Vamos, né? manter sempre essa energia elevada e aprendendo a lidar com as flutuações. É isso. Aprender a lidar com as flutuações, não é isso? Isso. Dependendo do nosso estado, do tempo, do que comemos, do que pensamos, sentimos, isso vai atuar diretamente na nossa vitalidade, que vai mexer no humor, que vai mexer com a autoestima, que vai mexer com o seu nível de criatividade. Então tá tudo intimamente ligado. E nesse momento, Natália, você se sente vital em todos os sentidos, fisicamente, em todos os sentidos é muito, né? Mas fisicamente é algo, vamos dizer assim, mais palpável, a gente perceber, poxa, Então, hoje eu estou no momento agora aí na França, no Canadá, desculpa, eu olho para você, eu acho que é você por é causa do francesa. francês. Não, é compreensível, porque eu estou na parte francesa do Canadá. Então a gente está sempre Ah, falando do francês, do francês. Então é sim, normal a confusão. eu adoro falar bonjour, eu acho que você está na França. Bonjour, ça va? Então, esse aspecto Então, físico, né, algo mais palpável, mas eu a sim, querida, pode. quarentena ela pesa e pesou bastante, né, nessa nova maneira de viver e de aprender a se relacionar novamente com as pessoas e com o mundo. Nesse momento, então, específico, que eu estou em quarentena, porque eu acabei de voltar do Brasil. Então, aqui no Canadá, a gente tem que ficar 14 dias direto em casa, sem poder sair para nada. Eles pedem que a gente nem interaja com os entregadores do mercado quando vierem trazer alimentos. Eles pedem, ó, deixa o pessoal deixar as compras na porta, depois vocês pegam, para evitar qualquer tipo de interação. Então a gente chegou de viagem, que já é uma coisa estressante, né? Uma viagem longa entre países, e estamos já há quase 10 dias completamente confinados. E então está sendo difícil, tá? É difícil. E as aulas de yoga são um alívio. Eu já tive torcicolo acho que umas 2 vezes depois que eu cheguei. E aí a gente vai e pratica e pratica. Uma coisa que a yoga me trouxe, ou que eu aprendi por causa da yoga e que tem feito toda a diferença para mim, especialmente nos momentos difíceis, é a questão de trabalhar a atenção plena, aquele escaneamento corporal que a gente faz, de prestar atenção em cada parte do corpo, aquele momento da meditação.
de aprender a olhar um pouquinho para dentro. E o que foi para mim o pulo do gato, porque antes eu tinha essa coisa de tentar meditar, mas eu não conseguia aquilo. Os pensamentos ficavam muito loucos e eu parava, né? Falava, não, não quero ir aí, não quero pensar nisso. E aí foi quando eu aprendi a meditar e que a gente tem que deixar os pensamentos virem quando eles quiserem vir e aprender a não julgar e a não ter nenhum sentimento de valor com relação a isso. E isso foi incrível, isso relaxa, isso deixa a gente viver aquela experiência e passar adiante, passar para a próxima. Então são coisas muito, muito boas e saudáveis que a yoga, a meditação, esses hábitos saudáveis que a gente está sempre praticando, nos ajudam demais. Sim. Hábitos preciosos, né, que vão desenvolvendo mesmo essa saúde. Natália, baixa só um pouquinho a sua câmera, que tá ficando a metade do seu Ai, rostinho fora. desculpa, eu não. Assim Ah, ou o contrário? Isso? assim, perfeito. Aí eu consigo ver você, aí Ok. conseguimos ver Desculpa. melhor. Isso. Então, é isso, né? São hábitos que nós vamos conquistando. Eu acompanhei algumas alunas, você é uma delas, que esteve viajando, né? E mesmo diante das mudanças do Canadá para o Brasil foi visitando várias cidades, eu também estive viajando e nós pudemos estar conectadas aqui pelo canal, né, online. Então, assim, eu vejo muitas mulheres dando essa desculpa que não tem tempo, é que é muito difícil. E hoje nós estamos num momento de grande mudança, né? E podendo acessar, né? Podendo realmente manter esse compromisso consigo mesma, com a sua saúde. Natália, você se considera hoje uma mulher mais comprometida com a sua saúde, com o seu bem-estar, com a sua vitalidade, mesmo diante de todos os turbilhões que todas passamos? Eu vejo muitas mulheres, Luanda, hoje eu não vou porque eu trabalho, porque isso, porque aquilo. Então, esse compromisso, né, de deixar sempre para depois, ou quando dá tempo. Então, eu vejo você acordando aí no Canadá, 6 da manhã. seis, 6 da manhã, 6, né? Porque a aula começa às 6. antes das 6. Então, assim, isso me enche assim de alegria ver, Não, e sabe, esse nós comprometimento. rodamos mesmo, né? Nós tivemos aula em Florianópolis, no Rio de Janeiro, com você, né? No Rio, em Floripa. Eu estive em Brasília, em Montes Claros, em Januária, né? Percorri ali o norte de Minas e segunda, quarta e sexta, sempre ali, firme e forte, Firme e forte. nas Então, nossas você aulas. colhe Com já certeza. resultados? Sim, você colhe resultados na sua vida, no seu dia a dia, Natália. O que que você percebe mais quando você faz uma prática do dia que você não faz a prática? O que que você percebe mais nítido? O que que o Ó, corpo, como é que o corpo responde? Como é que a sua mente responde? uma mudança muito positiva que veio para mim da prática dessa yoga super cedo. Eu não sou uma pessoa matinal. Então, se a gente não tiver o nosso compromisso ali às 6 da manhã, eu não vou acordar às 6 da manhã. Mas ainda assim, eu acordo e acordo, às vezes assim, mole, mas acordo feliz. E quando acaba a aula, eu tô super energizada e meu dia vai ser uma maravilha, porque ele vai render muito. 7 horas da manhã eu tô prontinha para o que der e vier, para começar. Então, isso aí é incrível, assim, é uma rotina que não era minha, que é uma rotina que nesse momento da minha vida é bem-vinda, de acordar mais cedo para fazer o dia render mais, porque hoje em dia eu tenho muito mais coisas que eu preciso concluir naquelas horas ali que eu tenho, né, para poder conseguir dormir também umas 8 horas. E sem dúvida, isso trouxe muitos benefícios, além do corpo, né? Além do corpo que reclama muito menos.
Sim, sim. E eu já acompanhei algumas vezes, inclusive hoje pela manhã, né? Eu presenciei, até fiz uma fotografia, um videozinho da sua filhotinha. É algo que eu me identifico muito, porque eu também brinquei muito com meus filhos, né? De yoga. E eu já trouxe isso para você, gostaria de trazer aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que quando nós somos exemplo quando os nossos filhos nos observam, cuidando, fazendo uma prática, você está deixando um legado para os seus filhos. Além de que ela, né, a sua família, a sua filhotinha, ela recebe dessa vitalidade. Porque quando você eleva o seu nível de saúde, de energia, de disposição, é outra relação, né? Um relacionamento onde você pode estar ali brincando, onde você pode se agachar, onde ela está vendo você se cuidar. Então, o exemplo, né? Já dizia que o exemplo arrasta. Tudo que a Faz gente toda a faz, diferença. E então olha isso realmente que eu lembro, a minha mãe não era praticante de yoga, mas eu me lembro que durante um momento da minha infância, houve um momento que ela fez yoga. E eu fui em algumas aulas. Então, olha para você olha, ver. Isso me marcou. Foi um período curto, mas eu lembro de ver aquilo e eu achava aquilo super interessante. E, então, a assim, semente foi plantada, né? e na minha época ali de infância e adolescência, no norte de Minas, não, yoga não era algo tão comum, não era algo tão acessível. Outras práticas esportivas eram muito mais tradicionais e mais fáceis de serem alcançadas. E a primeira oportunidade que eu tive, eu já estava na faculdade, foi a primeira vez que eu fiz yoga. E, enfim, entre idas e vindas, não, nunca mais parei e não pretendo. Não pretendo parar. É um grande investimento, né? Você tem uma prática também que você já leva já há um tempo, né, Natália, como a capoeira, né? E a Sim, capoeira também capoeira trabalha várias. capoeira quando ela te conquista, não dá para, é difícil você abandonar. É uma Fica, né? fica, é uma coisa forte. Agora tá parado por causa da pandemia, né? Tô morrendo de saudade, meu corpo também Sim. tá pedindo, mas viva a yoga por não me abandonar completamente, né? Me deixar me preparar, É uma continuar me preparando aí. As nossas sessões de meditação e a preparação para o dia, tudo isso é fundamental, Luanda. Isso é uma coisa que eu queria ter descoberto antes. Assim, se tem uma lição que eu acho que é sempre tempo de aprender, é esses minutinhos ali de refletir, pensar, respirar e planejar o dia, né? O sim, mindfulness, essa entrega ali à atenção plena. perfeito, perfeito. Você acabou de falar uma palavrinha mágica: planejamento. Tudo na nossa vida, né? Saúde, prosperidade, trabalho, viagem, tudo exige um planejamento. Para você estar bem cedinho nas aulas, né, você precisa, né, se preparar à noite seguinte. Isso eu trago muito para as aulas. Olha, quer acordar bem? Você precisa dormir bem. Quer se alimentar bem? Você precisa montar um cronograma do que vai comer na semana, senão acaba comendo qualquer coisa. Então, é necessário esse planejamento para ser feliz, esse planejamento para viver bem, né? Então, essa atitude, essa visão preventiva de como eu quero chegar lá na minha era platinada, né? Eu gosto muito de brincar com as alunas, com os alunos, que todos nós Uhum. vamos chegar e que nós possamos chegar bem. Então, se você Exato, pensa agora nesse investimento que você está fazendo de acordar cedo, de estar 3 vezes na semana dedicando esse momentinho para você, que é esse espaço sagrado que a gente trabalha muito, né? Olha, agora esse momento é só seu, que você possa se conhecer, que você possa se cuidar. Cada aula é um espaço novo que nós vamos abrindo dentro, né, do corpo,
da mente, do campo das emoções. E assim a gente vai para a vida, aberta, energizada, preparada. Então a vida é outra, né? Se você está cheio de dor, cheio de problema, com a energia baixa, como é que você vai desenvolver novos projetos? Como é que você vai ter energia? Você está no momento de estudos, né? Tem muito tempo que você está se Isso. dedicando aos estudos, então se não tiver um nível de energia, E não daqui pretendo a pouco parar. não é, a gente Quero está estudar para sempre. sempre. É tão bom, né? É tão maravilhoso. Você pode, Sim. você entende então, Natália, que estudar é um ponto que eleva o seu nível de vitalidade, que você se sente viva, alegre, Com certeza. disposta. Com certeza. É um dos principais ali da lista de coisas que me aumentam minha energia e que me dão alegria e vitalidade, né? E me fazem sentir bem. É essa coisa de saber que eu estou aprendendo alguma coisa o tempo todo, que eu não estou parada. Isso é super importante. E eu gosto muito das suas discussões, já vi várias vezes, vários vídeos, que você fala da preparação para o envelhecimento. Isso é tão importante porque a gente tem um tabu enorme com o envelhecimento. É aquela coisa de que não se fala, não se Sim, prepara, vai acontecer com o outro, não vai acontecer com a gente. E eu, cada vez mais, eu me preocupo muito com isso, sabe? Que eu quero chegar lá conseguindo mexer todos os meus membros, né? Conseguindo me movimentar com mobilidade total, com a cabeça boa. E sim. então eu foco muito nisso e tenho aprendido muito com você sobre esses preparativos para o envelhecimento saudável. E alegre, feliz, né? Sem Pois é, envelhecer né? bem. Pode ser prazeroso, né? Pode ser leve. Se a gente vai todo dia nessas doses homeopáticas, Isso, né? porque com a Todo velhice vem dia. a maturidade, né? A gente aprende tanta coisa com a maturidade. Eu vejo hoje, né? Eu queria muito ter a cabeça, todo mundo fala isso, né? Que seria muito bom ter a cabeça que a gente tem hoje, lá no início da vida adulta, com 20 e poucos anos. Mas eu não quero pensar assim, eu quero pensar que bom que eu cheguei aqui, que eu tô mais madura e tô aprendendo e querendo ser cada dia melhor, aprendendo com os erros, que eu acho que isso é o fundamental do ser humano. A gente erra mesmo e erra muito, e é importante errar, e é importante aprender com os erros. O que não pode é não aprender, é não se esforçar para fazer melhor, né? E não Sim, impactar bem também a quem está ao redor, né? As pessoas ao nosso redor. Então é isso que eu tento fazer sempre que posso, tentar cuidar de mim e cuidar de quem eu puder, quem tiver ao alcance ali da minha mão, eu vou sempre estender uma mão amiga. Estou sempre feliz em que levar energia maravilhoso. boa e vitalidade para as outras pessoas também. É isso mesmo, esse já é um grande propósito que você está realizando, né? Eu entendo muito assim, quando nós estamos bem, quando nós nos responsabilizamos pela nossa saúde, pela nossa felicidade, a gente reverbera, né? Essa é frequência, a gente transborda para quem está perto, né? Então, para os filhos, para a família, para a sociedade, isso aparece, né, numa frequência até maior, né? Uma pessoa feliz, saudável, ela contribui num nível maior, planetário. Já uma pessoa que está ali doente, o campo energético dela é outro. Gera uma preocupação para a família, todo assim, um desencadeamento. Então, quando nós nos apropriamos dessa consciência, puxa, eu preciso dar conta de mim. Nossa, eu preciso me cuidar. Você ficar tomando essa consciência mesmo da maioridade. Nossa, como é que eu vou chegar lá na maioridade? Vou dar uma preocupação para minha família, para os meus Sim, filhos, vou sentir dor, né? É ruim sentir dor. Então, se as pessoas abrirem espaços para entender que a vida passa muito rápido, né?
muito rápido. Então a gente muito precisa viver rápido. bem, mas pensar, planejar para ter uma vida boa, saudável, com qualidade lá na frente. Porque a nossa saúde é uma poupança, né? Uma poupança mesmo, um grande investimento. E o tanto que você investe, não é isso? A lei maior, o que Uhum, você está investindo, o que você está plantando, você vai colher. Então, se você está investindo esse autocuidado, né, dedicando essa nutrição, esse autocuidado em todas as esferas, né? A gente está falando aqui do cuidado físico, mental, emocional, espiritual, intelectual, né? Que é o que você traz muito aqui. Você é uma grande estudiosa. Eu também gosto muito de aprender, adoro aprender. Isso também me dá um tesão, uma vitalidade, uma é alegria. bom, né? É bom. Sem isso eu não consigo. Aí a vida fica marromena e a vida é tão maravilhosa, né? Nós estamos Sim. aqui, somos aprendizes eternos, né? A caminhada é longa e é muito maravilhoso quando você pega um dia, quando você pega um momento e faz daquele momento ser maravilhoso, né? Simples, né? Tá ali respirando, tá presente com o corpo, tá presente com a filha, presente nos seus estudos, em você, centrada na vida, Uhum. sem desperdiçar energia, preocupações. Então você está centrada. Isso, né, quando está com um tanque cheio de vitalidade, isso expande a nossa consciência, a consciência de si, do outro, né, a consciência maior. Então, eu quero te perguntar, Natália, você trouxe aí alguns pontinhos aí sobre o que te enche de vitalidade, mas o que que rouba? Vamos trazer aqui o que que rouba a sua vitalidade. Vamos ver se você tá. Então, eu absorvo muito, eu acho as energias e as coisas ao redor, né? Desassossego me rouba a vitalidade, injustiça, sabe? Um ambiente que não esteja harmônico, pacífico, bem organizado, me tira um pouco do eixo, assim, eu fico também sem saber como agir. Então, normalmente, por exemplo, se eu preciso fazer alguma coisa e a minha casa não está organizada e eu não estou conseguindo, a primeira coisa que eu faço, eu organizo a casa. Aí parece que acaba, o ambiente, a organização externa se reflete numa organização interna também. Então, isso para mim sempre funciona bem. Esse é um ponto do que tira também minha energia. Ultimamente, né, a gente tem visto muito conflito, muita polarização política e social. Isso tem me afetado muito. E eu acompanho muito. Eu adoro política, então eu sou muito engajada, sou muito bem informada. E tem horas que o peso é grande, tem horas que isso começa a me afetar demais, que eu tento até afastar. As pessoas que estão ao meu redor também falam, ó, calma, afasta um pouco porque não está te fazendo bem. E você não está numa posição de Limite, poder agir, então se resguarda para não deixar isso necessário. afetar além da conta. Mas ainda assim eu, sei lá, tento conscientizar quem está perto de mim, tento pelo menos informar a minha bolha para que a gente possa, né? Às vezes tem algumas coisas que eu vi que as pessoas não viram enfim, tentar. Eu acho que a gente está num momento que informação é muito importante, né? A gente nunca teve tanto acesso à informação e ainda assim o acesso à informação tem sido crucial, talvez mais até do que antes, quando a informação não estava tão acessível. E isso é um momento ali de transição aí da sociedade que a gente ainda está assistindo para ver o que é que isso vai resultar. E isso eu tenho acompanhado de perto e isso também
tem me dado um pouquinho de desassossego, mas estou tentando, estou respirando fundo e tentando. Esse é o grande desafio, né? É o grande desafio. Eu gosto até de brincar com os alunos são os iogues contemporâneos, não é isso? Porque meditar lá nas montanhas, no Tibete, em silêncio, pura paz, vamos concordar que é mais fácil do que você meditar aqui no turbilhão planetário. Estamos atravessando uma grande turbulência, um aprendizado enorme que gera Sim, tensão, né? E o meio externo sim reflete no nosso interno, com certeza. E o grande desafio é você estar no caos e entrar nesse espaço sagrado, né? Peraí, então tá tudo pegando fogo, mas deixa eu me acalmar. Eu vou poder expressar o meu desconforto, né? Não é que a gente vai ficar só, então eu vou ficar só zen. Não, precisa dessa voz, sim, que coloca limites, que informa, né? Estamos aqui a sim. serviço, E não como é? informar? Uma outra coisa interessante que estou até movendo aqui um pouquinho a câmera para ver se melhora. Ainda está cortando a minha cabeça aqui? Não, né? Não, tá Não. jóia, tá É. ótimo. Uma outra coisa que eu tenho lido muito e tenho aprendido muito é a comunicação não violenta. Você já ouviu falar? Sim, sim, é um grande Porque aprendizado. eu senti durante, né, desde quando começou essa polarização e essa questão de política mesmo, essa divisão de eu sou desse lado, eu sou daquele, política virou jogo de futebol e as pessoas estão deixando as paixões e não a mente pensar. E eu estava dando muito murro em ponta de faca, ainda estou, mas tenho achado interessantíssimo aprender um pouco sobre isso, como você comunicar a sua mensagem e aprender a escutar a mensagem do outro sem que isso gere um conflito. E é a maneira mais efetiva de comunicar. É incrível como muda, mas eu ainda sou muito aprendiz, porque eu sou. As coisas que me são caras, elas borbulham. Eu preciso aprender ainda bastante o autocontrole. É um exercício, né? Porque isso também, a gente está falando aqui na nossa noite de papo vital, né? Às vezes um informar, um se expressar em um tom, você pode perder muita vitalidade. A outra pessoa que também está escutando aquilo ali perde a vitalidade, perde a sintonia, né? E aquilo transborda, vamos dizer assim. Não tem aquela frase? Você quer ter razão ou você quer ter paz? A forma que você se comunica vai muito gerar paz ou vai gerar uma guerra enorme que vai gerar raiva, agressividade, que vai liberar toda aquela bomba química, né, de substâncias Sim. ruins, né? Aí você não dorme bem, aí fica chateado mas muitas vezes a guerra é necessária, vamos trazer Tem que assim, saber né? Às escolher as vezes batalhas, né? tem que saber Escolher bem escolher as batalhas. Nem tem que todas saber, são, nem todas valem às a vezes tem uma pena. que não vale nem a pena entrar, Não, né? não. E uma outra coisa que no meu processo de aprendizagem aí, que está só começando, né? Espero aprender muito mais, que eu acho que é legal a gente falar, porque é uma coisa que nós duas temos em comum, que é esse amor pelas viagens e pelas culturas diferentes, que é isso, né? De viajar. Se você tiver a oportunidade de sempre ir para algum lugar onde a cultura é completamente diferente da sua, eu acho que esse é um aprendizado incrível e eu acho que isso podia ajudar muitas e muitas pessoas que estão ainda nessa polarização, né, nessa disputa política, porque quando você vê, às vezes a gente tem, né, aquelas convicções, aquela coisa ali que está sedimentada na sua crença, são crenças, né, que você não abre mão delas, aí de repente você vai para um outro país que tem muito mais
uma população muito maior do que a população do seu país e você vê que as coisas funcionam completamente diferente. Que tudo aquilo que você acreditava que funcionava de uma determinada maneira não funciona para aquelas pessoas e outras coisas funcionam tão bem ou melhor que. Isso para mim é incrível. Cada vez que eu tenho essa oportunidade de aprender que a vida não é aquilo que eu imaginei que ela era, não tem lição maior, não tem livro E olha que os livros são importantes para quem não pode viajar. A segunda melhor coisa para poder aprender isso são os livros. Mas é incrível, assim, todo mundo que eu converso eu sempre recomendo. Viaja, vai para um lugar inusitado. Sai da zona de conforto, né? Sai da zona de conforto, da caixinha e vai expandir, né, o olhar, porque isso nos leva a respeitar, né, as diferenças. Isso traz para um lugar muito especial, né, que é o respeito sobre Qual foi as o país diferenças. que te deu o maior choque cultural? A Índia. Foi a Índia? A Índia. A Índia é campeã, né? Acho que todo mundo. Eu Já não conheço a Índia, mas todo mundo que já foi para a Índia sempre fala. A Índia realmente é muito. Até você, né? Assim, meu Deus, realmente. Eles pensam assim, eles agem de forma diferente, comem diferente, funcionam diferente. E que lindo que é que eu posso aprender com eles, né? E honrar essa cultura, honrar todas as culturas, todas as religiões, todas as formas de manifestações, visões de vida. Isso realmente é muito bonito, né? Por isso que somos diferentes. Sim. Negros, amarelos, vermelhos, japoneses, tanta diversidade, tanta beleza, né, em cada ser humano. Natália, eu quero que você compartilhe aqui uma última mensagem para essas mulheres que estão aqui nos acompanhando. Fazer essa mensagem do que é esse autocuidado com a saúde. Qual o seu olhar, qual a importância desse autocuidado? Faça aqui a sua declaração, né, sobre esse caminhar, né, que você já sente no seu corpo, já sente na sua vida. Eu vou retransmitir, então, uma lição e uma mensagem que você nos passa toda a aula, né? Você não nos deixa esquecer. Toda aula você pergunta: e aí, já escutou seu corpo? O que seu corpo está te dizendo? Presta atenção. Olha aí para cada membro, cada órgão, cada cantinho, tá tudo bem. Isso é importantíssimo, né? E o corpo inclui também a mente, olhar para dentro. É importante demais você tirar esses minutinhos para refletir. Eu recomendo muito, quem nunca ouviu falar em atenção plena, em mindfulness, tem muita informação a respeito. Procurem, se informem, porque vale a pena. São ferramentas que me ajudaram nos momentos mais difíceis. Assim, eu comecei a estudar um pouquinho a respeito uns anos atrás, quando eu tive umas crises de ansiedade. E eu te falo que aprender a respirar e a recentrar foi melhor do que qualquer medicamento para mim. Me ajudou muito. Então, eu acho que né, dentro da nossa conversa e do nosso bate-papo aqui, eu acho que a gente precisa olhar para dentro e olhar para o próprio corpo e se perguntar. E como você diz, as dores elas não são triviais, né? Elas são uma mensagem do seu corpo de que alguma coisa ali precisa de uma atenção. Então não passe por cima, não adie. Tem até um caso recente da minha família, de um parente que ficou muito tempo com uma dor e tomando remédios para camuflar aquela dor, e quando não teve mais jeito, né, viu que não conseguia mais camuflar a dor, o problema já estava avançado e era um problema sério. Então, né, o corpo, ele tem uma sabedoria, né, Wanda? Você sempre nos diz,
Presta atenção na sabedoria do corpo e escuta o seu corpo. E eu diria, escuta também aquelas vozes que você quer esconder, que você não quer escutar. Aprende a escutá-las sem julgamento. Dedica um momento e um tempinho para trabalhar com elas, que vale a pena. É isso. Que bom, Natália. Olha, eu quero te agradecer muito por você compartilhar aqui um pouquinho, né, da sua experiência, da sua caminhada. Isso inspira mais, né, as pessoas a quererem realmente descobrir esse espaço gostoso de se conhecer, de se cuidar. Isso deveria ser uma matéria nas escolas, né? Se conhecer, Sim, se estar bem planejar. consigo mesmo. Consigo Nem sempre mesmo, é ó, fácil. ensinam tantas coisas, né? E isso Sim. é tão, tão básico, deveria ser tão natural você se conhecer da sua raiva, dos seus medos, das nossas dificuldades com frustrações. Então não é permitido. Então eu digo muito, até para mim, eu falava isso para minha mãe foi professora de yoga Eu e ela sei, sempre pois falou, "Lu, é. tem que fazer aula de yoga." Eu falei que nada, isso não combina comigo. Sempre fui atleta, né? Muita energia, muito das atividades e o yoga chegou. Eu gosto muito de compartilhar isso, que o yoga chega na nossa vida no momento certo, né? Escuto muito isso das alunas. Poxa, mas se eu tivesse conhecido desde criancinha, seria ótimo, né? Ter assim essa caminhada desde criancinha, mas não foi a Sim. nossa realidade. E quando a gente aceita que tudo chega no momento certo, né? Talvez quando criança, se eu conhecesse, talvez eu não entendesse, não compreendesse como eu compreendi no momento de dificuldade, de dor. Então ela chega no momento certo quando a gente está madura. Eu entendo muito assim. Aí pega aquela ferramenta, né? Aprende a respirar, meu Deus, e recebe ali uma bênção, uma cura, uma graça, né? A graça de viver bem. Então eu quero fechar aqui o nosso papo vital hoje, compartilhando, né, que nós podemos viver bem, com saúde, com felicidade, com alegria. Claro que a gente vai passar sempre por desafios, nós estamos aqui nos lapidando, né? Não estamos aqui a Sim. passeio, podemos passear sim, mas estamos como aprendizes, né? Estamos nos lapidando a todo momento, a cada dia e assim evoluindo, né? Nós estamos aqui numa caminhada evolutiva e que possamos cuidar desse aparelho, desse instrumento valioso que é o nosso corpo, não deixar a coisa caminhar para algo difícil depois, né, de cuidar. Então que nós possamos cuidar da nossa vitalidade, né, da nossa vida, dessa autoestima que é o próprio amor, né, o auto-amor que Sim. se expressa nos cuidados, na forma que você se alimenta, na forma que você pensa, nas suas escolhas. Então, muito obrigada, Natália, pela sua presença aqui, pela sua partilha. Eu que Uma alegria. agradeço, eu que agradeço. Adoro bater papo com você, então ganhar aqui, ó, esse tempão pra gente bater papo, só nós duas, que beleza, que presente. Oh, coisa Foi boa. ótimo. O nosso papo vital hoje foi ótimo, maravilhoso. Ai, que Muito bom. bom que a Tatiane também está falando. A Tatiana também é uma mulher vital. Que momento Ó, maravilhoso. sim, minha Muito mãe tá lá. obrigada, Ei, mãe, querida. minha mãe não, ela Olha não só que perde. maravilha essas mulheres Essa vitais. é vital. Minha mãe é um exemplo de, assim, vitalidade eterna. Ela tem um elixir ali que não acaba nunca, eu não sei. Poxa, que bom, hein? Você Em tem caso essa de estudo. genética aí já boa, hein? Que deu sorte, então. Já tem uma genética maravilhosa, agora é Tem, só sustentar. tem que tentar seguir. Oh, coisa boa. Muito bom, queridas. Então, uma ótima noite Obrigada, vital. Luana. Vocês possam ficar aí com essa mensagem, né? Muito agradecida, Sim, Natália. Um eu que beijo para agradeço. você, viu? Um Um beijo e beijo, até queridas. sexta.
Um Até beijo para todo mundo que sexta-feira, teve aí. Eu não consegui ver quem. hein? Sexta, 6 da manhã estaremos lá. Muito bom! Um beijo, Entendi. mulheres Beijo. queridas. E Até a mulheres que estão aí próxima. assistindo, todo mundo que está aí assistindo, venham fazer aula da Luanda, que vale a pena. Ai, coisa boa. Venham mesmo, viu? Beijo. Tchau. Tchau, tchau, querida.